cirurgião geral da UTI de da Santa Casa de Três Pontos, do Hospital São Francisco de Assis. E é um dos membros da minha equipe de plantão, e ele e o Alex são os dois que resolvem todos os problemas cirúrgicos. E para facilidade nossa, por ser ex-aluno, me obedece. Então não existe aquelas arestas com cirurgiões como existem em outras UTIs, que os cirurgiões são teimosos, não deixam iniciar nutrição enteral precoce, brigue por antibiótico. E eu queria apresentar a todos vocês, ao Zé Mota, ao Gabriel Lima, todo mundo, a presença do Dr. Otávio Carvalho. A Santa Casa de Três Pontos vem essa semana de um encontro com uma empresa chamada Qualis. Essa empresa, Luiz Henrique, é um grupo de infectologistas, farmacêuticos, enfermeiros, todos ligados a controle de infecção hospitalar. E a Santa Casa pretende contratar esse grupo, essa plataforma, para me assessorar toda a Santa Casa no controle de infecção hospitalar. O Otávio faz parte desse grupo e o Rodrigo, com quem eu tenho falado todo dia, hoje estava com um impedimento. O que a gente quer, na verdade, é que o grupo Qualis assista suas aulas, as 3 aulas, para que eles possam entender de que maneira a gente vai funcionar em relação aos protocolos da Sepsis Survive Campaign e que não acha nenhuma aresta, né, de todos são cientistas, todos são pesquisadores, todos são publicadores de papers, e a gente queria só, assim, convidou a Qualis para participar hoje, para que a gente pudesse ter o mesmo pensamento nas decisões que nós vamos tomar daqui para frente. É um processo muito legal, o processo deles, é uma plataforma que funciona 24 horas por dia, com acesso imediato a presencial, online, das 7 às 23 horas. De 23 às 7 demora um pouco para as respostas, mas eles também atendem a gente. Bom, feitas as apresentações, agora eu vou apresentar o rei da noite, Uhum. que é o Dr. Luiz Henrique, que é um filho amado que vem despontando no norte de Minas, né? A Sobit fez um evento lá grande de projeto de integração. O Luiz Henrique deu belíssimas aulas lá sobre sepsis, sobre drogas, e ele passou a ser um colaborador grande da UTI de Três Pontos. Essa já vai ser a terceira aula que ele vai dar para a gente. Essa aula, na verdade, é um desmembramento daquela última aula que ele deu, que eu pedi para dividir em 3 aulas. Essa primeira etapa, que vai ser o manejo inicial do paciente com o diagnóstico de sepsis. A segunda aula ele vai falar sobre fluidos. O áudio cortou, eu acho. Ué. Doutor Paranhos, o áudio cortou. Depois você falou fluidos. Não, cortei, tá bom. Entendi. Eu que esbarrei aqui no microfone. Então, essa ele vai dividir. Eu pedi a ele que fizesse redivisão daquela aula magnífica que ele deu 15 dias atrás. Essa primeira etapa hoje vai falar sobre. Tem microfone aberto. O áudio cortou de novo. Cortou. Então, a segunda aula vai ser sobre fluidos e drogas e a terceira vai ser sobre antibióticos, que é o domínio total do Otávio Carvalho, né? Onde ele vai nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas em relação a Qualis.
como é que a Qualis vai trabalhar com a gente em relação aos antibióticos. O Luiz Henrique vai nos passar. Nós temos mais ou menos. Kélia, fecha seu microfone, por favor, Kélia. Se eu fechar o meu, eu fecho o seu. Vou sair da reunião, tá bom? Isso aí. A Kélia é neurocirurgiã, é coordenadora da residência do trauma do Hospital João 23, e ela tem me ajudado nessas confusões aqui que está dando no meu Zoom toda quarta-feira, né? Então, Eduardo, feitas as apresentações, apresento o tema e convido o Luiz Henrique para começar, que já são 8h11. Sim. É, O Dr. Luiz Henrique já foi feitas as apresentações dele, ele já deu aula, uma belíssima aula para nós aqui no dia 30 de junho, né? E o tema hoje, o primeiro dos 3 temas é o manejo inicial do paciente séptico. E a aula é toda sua, professor. Pode continuar aí, doutor Luiz Henrique. tá certo, boa noite a todos. Tive um pequeno atraso que eu vim correndo de um plantão, o mais importante é que deu certo, né? Eu queria agradecer a oportunidade de novo, falar que é uma honra e um privilégio estar aqui apresentando para vocês. O doutor Paranhos pediu para eu fragmentar aquela primeira aula da semana retrasada em 3. Eu não consegui separar em 3 slides. Então, quando chegar na parte de fluido e responsividade, eu vou encerrar a apresentação de hoje. Mas, assim, de certa forma, tá junto ainda, com algumas adaptações que foram solicitadas, conforme solicitado por doutor Paranhos, para a gente fazer uma coisa que vai ter uma sedimentação maior, que vai ter uma fixação maior do conteúdo, para ficar uma coisa mais tranquila, um desenvolvimento mais tranquilo do raciocínio. Então, acho que eu vou começar a apresentar aqui minha tela, mas é basicamente aquela aula dividida em 3 e com alguns ajustes também, principalmente na parte da antibióterapia, que vai ser a terceira parte, né, daqui a 4 semanas, aliás. A gente vai ter algumas adaptações para as nossas realidades. Então, sepsis e choque séptico é um tema altamente relevante e prevalente na realidade de todos os hospitais do Brasil, né? É um tema recorrente também nas unidades de terapia intensiva, qualquer que seja essa unidade. Então, a gente tem que ter um raciocínio bem sedimentado quanto ao manejo dessa entidade nosológica. Deixa eu tentar passar aqui. Deu certo. Sabendo que a sepsia é uma disfunção orgânica ameaçadora à vida, devido a uma resposta inflamatória desregulada do hospedeiro à infecção. Nesse sentido, essa resposta desregulada pode ser para mais ou para menos, a depender do organismo em que esteja infectado. Muitas vezes isso não é previsível. A gente não consegue falar que o paciente séptico tá mais com resposta, vai evoluir mais com resposta pró-inflamatória ou mais com resposta anti-inflamatória, porque existem os dois. E eu não consigo falar, prever que aquele jovem vai ter uma resposta mais pró-inflamatória e aquele idoso vai ter mais uma resposta anti-inflamatória. Mas no geral é assim. No geral, pessoas mais jovens tendem a ter uma inflamação exacerbada, uma resposta pró-inflamatória exacerbada, e os indivíduos mais idosos tendem a ter uma resposta anti-inflamatória mais exacerbada. Eu vou falar com mais detalhes na parte de fisiopatologia, que eu vou entrar com alguns detalhes a mais, sem aprofundar demais, para não ficar uma aula cansativa, mas com alguns detalhes a mais do que na primeira vez que eu apresentei. É uma entidade que tem alta morbimortalidade. Esses aqui são dados do Tratado de Medicina Intensiva da AMIB, que foi lançado em janeiro desse ano. Em hospitais públicos chega a 40% de mortalidade, privados chega a 19%. E se esse paciente com sepsis for para terapia intensiva, ele tem mais da metade de chance de morrer. A chance dele falecer em decorrência de complicações relacionadas à sepsis chegam a 57%. Em relação, então, à fisiopatologia, existe o patógeno que infecta o hospedeiro. Essa resposta do hospedeiro ativa a cascata inflamatória através de mediadores
anti e pró-inflamatórios. Como eu falei previamente, como eu já tinha adiantado, muitas vezes não dá para prever se vai prevalecer uma resposta anti-inflamatória ou uma resposta pró-inflamatória. Mas, em geral, pessoas mais jovens tendem a ter uma resposta mais pró-inflamatória, interleucina 1, interleucina 6, fatores de necrose tumoral, enquanto pessoas mais idosas tendem a ter uma resposta mais anti-inflamatória, interleucina 10, antagonista receptor de interleucina 1 RA. Então, essa resposta inflamatória, que pode ser pró ou anti-inflamatória, vai gerar disfunção endotelial e vai atacar várias partes do organismo, afetando inclusive a cascata de coagulação. Por isso que alguns indivíduos com sepsis podem desenvolver, por exemplo, uma coagulação intravascular disseminada. Também pode ocorrer uma hiperinflamação pulmonar, gerando a síndrome do desconforto respiratório agudo. SARA está muito relacionada à sepse, mas nem sempre quem tem SARA teve sepse antes. Isso não é uma relação obrigatória, mas muitos pacientes com sepse podem evoluir para SARA. E além de fazer CIVD e essa síndrome do desconforto respiratório agudo, que é mais discutido por Dr. Valiati, né, nas semanas alternadas com a minha, essa inflamação e essa resposta endotelial pode gerar disfunção mitocondrial, que quando a gente fala sobre terapia intensiva avançada, a gente caracterizaria uma hipóxia citopática, que nesse caso não tem nenhuma medida farmacológica terapêutica. A gente dá só suporte para o indivíduo e o indivíduo vai ter que dar de alguma forma vai ter que se recuperar de forma autônoma, sem nenhum recurso assim que atua diretamente sobre essa disfunção mitocondrial. Lembrando que isso também é o princípio da SARA, né? Na SARA não tem nada que seja terapêutico para a SARA. A gente dá o suporte e o próprio organismo tende a se recuperar. Então, é uma resposta disseminada. E essa resposta disseminada pode afetar vários órgãos. Inclusive, pode causar disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, em uma situação mais crítica e que provavelmente vai evoluir para um quadro irreversível. Aqui é só repetindo, aqui não tem nenhuma informação adicional. É basicamente ativação inflamatória que gera lesão tecidual, lesão celular, e em última instância pode gerar três principais complicações que é, podem evoluir para a disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, né? As três principais são CIVD, coagulação intravascular disseminada, SARA, síndrome de desconforto respiratório agudo, e disfunção mitocondrial. Risco para desenvolvimento de sepse extremo de idade, tanto indivíduos jovens, crianças, recém-nascidos, etc., quanto terceira idade, a partir dos 65 anos, é fator de risco para sepse. Só de ser admitido em UTI também é fator de risco para sepse, porque a admissão em UTI muda a microbiota que o organismo vai passar a ter contato. Se antes era uma microbiota prevalentemente comunitária nos outros setores do hospital, principalmente no pronto-socorro, no CTI, esse indivíduo vai ter contato com germes multiresistentes com uma grande frequência. É muito mais comum esse indivíduo ter contato com germes multiresistentes. Por isso que a admissão em UTI fala a favor de risco para sepse, porque esses germes multiresistentes muitas vezes são refratários aos antibióticos de espectro menor, e aí muitas vezes essa resposta vai se exacerbando até desenvolver uma resposta inflamatória sistêmica que vai caracterizar uma sepse. Imunossuprimidos também é fator de risco, lembrando que nesse caso aqui de imunossupressão vai provavelmente prevalecer a resposta anti-inflamatória. Câncer, pelo mesmo motivo de imunossuprimido, também é fator de risco. Comorbidades é fator de risco, sendo que o diabetes tende a ter uma resposta mais anti-inflamatória por mecanismos imunes mesmo. Então, o imunossuprimido, o indivíduo oncológico e o indivíduo diabético, quando fazem sepse, geralmente prevalecem uma resposta anti-inflamatória. E isso é interessante porque isso é um fator de proteção contra síndrome de desconforto respiratório agudo, por exemplo. Não protege contra uma coagulação intravascular disseminada, mas protege contra SARA. Isso é uma informação bem importante. Hipertensão também é fator de risco e hospitalização recente, principalmente nos últimos 90 dias,
devido à grande chance desse indivíduo estar colonizado com germes multiresistentes. Etiologia se divide em várias, né? A sepse pode ser causada por foco primário pulmonar ou abdominal, ou infecção de corrente sanguínea, ou trato urinário, ou pele, ou catéteres infectados, ou sistema nervoso central, que é geralmente a infecção mais rara que progride para a sepse. Lembrando que mais da metade dos casos, o sítio primordial é pulmonar. Cerca de um quinto dos casos é abdominal, corrente sanguínea vai diminuindo até chegar em 2,9, que é o sistema nervoso central. De forma que essas etiologias, elas podem se sobrepor. Um indivíduo pode evoluir com sepse por causa de uma infecção abdominal que depois ele levou a uma infecção pulmonar, e a somatória dessas duas infecções gerou um quadro inflamatório sistêmico que evoluiu para sepsis nesse indivíduo. Então, esses fatores etiológicos podem se somar para desenvolver a sepsis de alguém. É por isso que na somatória não vai dar 100%, vai dar um valor acima de 100%. Obviamente, a gente tem que procurar o sítio inicial para a infecção, e esse sítio inicial vai estar diretamente relacionado à sintomatologia. É claro que uma infecção de via aérea superior vai manifestar na via aérea superior. Vai gerar odinofagia, vai gerar hiperemia, exudato purulento, linfonodomegalia, cervical, né? Então, vai direcionar o nosso olhar para aquele sítio, para a gente tentar achar o sítio primário de infecção, que é muito importante para a gente direcionar também um antibiótico, porque a depender do sítio, a gente vai ter que ter Não, esquemas antibióticos deixa eu ligar. completamente diferentes, a depender dos sítios iniciais Comprei de. no camelô. É, Tá. em relação à pneumonia, obviamente vai se manifestar com tosse e secreção purulenta, pode ter dor pleurítica, né? Nesse caso aí, pela inflamação pleural, Oi. crepitações, o trato gastrointestinal vai se manifestar com diarreias, vômitos, sangue, pus. Catéter vai ter muitas vezes características infecciosas, mas não necessariamente sempre, mas muitas vezes ele vai ter característica infecciosa. Se eu não achar outro sítio e o paciente estiver com central, seria importante tirar esse central, mesmo se ele não tiver característica infecciosa, porque a gente presume que ele é o foco de infecção, então a gente faz uma investigação. O paciente não tem sítio nenhum infectado, aparentemente. Foi feito um rastreio minucioso de vários sítios diferentes. E ele está com acesso central, obrigatoriamente a gente tem que tirar esse central. Porque, mesmo que não tenha sinais flogísticos locais, é provável que seja o sítio primário de É, infecção. peraí. Quando a gente fala de trato urinário, vai ter disúria, polaciúria, dor miccional, etc. Pele vai ser uma das mais fáceis de identificar, né? As lesões de pele são as mais visíveis, então não necessita de uma investigação mais minuciosa. Articular vai ter uma sintomatologia bem específica também, né? Rigidez, dificuldade de mobilização articular, também não é um quadro difícil de se diagnosticar. Sítio cirúrgico vai direcionar conforme o histórico prévio desse paciente, né? Fez uma cirurgia abdominal há 3 dias e está evoluindo com sinais de sepse. A gente tem que ver a história prévia recente e prévia não tão recente desse paciente, para a gente buscar um sítio de infecção primária e de guiar nossa terapêutica, né? Guiar nosso antibiótico empírico, que eu vou falar na terceira apresentação. Para falar que esse paciente está evoluindo com sinais de choque, a gente tem que perceber e identificar uma hipoperfusão. Não é só pressão baixa, não é só pressão baixa. Nos próximos slides vocês vão ver que a pressão baixa é só um dos componentes que a gente olha para falar que alguém está com choque, mas é mais uma hipoperfusão. E essa hipoperfusão pode se manifestar tanto na macrocirculação quanto na microcirculação. Nessa apresentação de hoje, eu vou me ater principalmente à macrocirculação. Sinais de choque macrocirculatórios, macrohemodinâmicos, são pele fria. Nesse caso, isso aqui vai ser um choque séptico mais avançado, né? Porque um choque séptico mais precoce, ele é um choque quente. A resistência vascular sistêmica é diminuída, é vasodilatada esse indivíduo. Então, é um choque que a perfusão periférica é boa. Se esse Vem indivíduo cá.
está com pele fria, pálida e pegajosa, provavelmente esse indivíduo já está numa fase muito avançada de um choque séptico, ou ele tem choques sobrepostos, né? Ele deve ter um choque séptico associado a algum outro choque, choque cardiogênico, choque hipovolêmico, por exemplo. Então, só tem essas duas possibilidades. Numa fase inicial, o mais esperado é um choque séptico com pele quente, tempo de enchimento capilar diminuído. Aqui fala que aumenta o tempo de enchimento capilar, igual eu falei. Isso não é uma realidade para a fase inicial de choque séptico. A gente espera um choque quente, né? Então, o tempo de enchimento capilar vai ser normal, vai ser menor que 3 segundos. Livedo também é clássico de graus mais avançados, de fases mais tardias de um choque séptico. Cianose não. Cianose pode ser um achado até precoce, que geralmente responde bem às intervenções, se não for uma cianose tão disseminada. Se for uma cianose mais localizada, responde bem. Mais disseminada é um pouco mais complicado de a gente manejar. Estado mental alterado, geralmente no choque séptico, isso é uma das coisas que mais chamam a atenção, né? O nível de consciência alterado, o paciente chega febril, tempo de enchimento bom, pressão limítrofe e estado mental alterado. Então a gente já pensa em alguma disfunção orgânica. E quando a gente fala de disfunção orgânica, é a palavra-chave para a gente pensar em sepse. A palavra sepse tem que estar relacionada à disfunção orgânica, disfunção de principalmente órgãos à distância do foco inicial. É muito importante a gente ter um foco inicial localizado, mas também perceber que esse foco inicial está gerando lesões em outros órgãos, e isso que caracteriza a sepse, que eu vou falar daqui a pouco. Aqui é um achado mais tardio também, redução de débito urinário, vai ser um achado bem mais tardio, ou então vai ser um achado precoce, caso o paciente já tenha algum grau de lesão renal crônica. E hipotensão também não é um achado macrohemodinâmico tão precoce. Ele é um achado macrohemodinâmico mais tardio. Então, nessa fase aqui, já está lesando o órgão mais ainda. Então, o ideal é perceber o choque séptico na fase mais precoce, quando tem menos alterações macrohemodinâmicas. E quando tem alterações microhemodinâmicas, por exemplo, lactato, por exemplo, base excess. Isso eu vou falar também. Se não for nessa aula, acredito que seja na próxima, sobre fluidoterapia. Para a gente falar de sepse, a história da sepse é a história do Surviving Sepsis Campaign, que começou lá em 1992, no primeiro sepse, na primeira reunião do Sepse 1.0. E lá nessa reunião, lá de 1992, surgiu um conceito muito importante até hoje, que é o conceito de SIS, Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, que é um conceito que houve um tempo, pouco tempo atrás, 10 anos atrás, ele estava sendo meio que jogado de lado, mas que na Survive Sepsis Campaign em 2021, que foi a última que a gente teve, voltou à tona, com uma força considerável, o conceito de CIS, e o ILAS reforçou esse conceito de CIS em 2023, igual o fluxograma que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, o conceito de CIS é muito importante até hoje para a definição de sepse, sendo que para a gente falar que alguém tem CIS, tem que ter pelo menos dois critérios desses quatro aqui. Tem que ter hipotermia, temperatura menor que 36, ou hipertermia, temperatura maior que 38. Tem que ter uma taxa respiratória maior que 22, uma frequência cardíaca acima de 90 e uma leucopenia abaixo de 4.000 ou leucocitose abaixo de 12.000. Se um indivíduo tiver pelo menos dois desses critérios de forma aguda, a gente caracterizaria que ele está com CIS. Ele fecha critérios para CIS. Esses critérios são muito importantes para o protocolo do ILAS de 2023, que eu vou falar daqui a pouquinho também. Em 2016 surgiu um conceito também que revolucionou a terapia intensiva, revolucionou a infectologia, que foi o conceito de SOFA, né? O score SOFA. Foi mais ou menos concomitante com minha formação, eu formei nesse período. E era o que todo mundo falava em 2016, 2015, 2016, não foi 2015, não. Todo mundo falava do SOFA. É, o SOFA tinha como um score, um pré-teste, o Quick SOFA, que se pontuasse 2 pontos, a gente passava a calcular o SOFA mesmo, completo. O Quick SOFA era baseado só no exame físico,
né? Frequência respiratória 22, acima de 22, alteração do estado mental e pressão sistólica abaixo de 90. E se pontuasse dois desses três critérios aqui, a gente tinha indícios de sepse e deveria calcular o SOFA, que é composto por todos esses componentes aqui. E para considerar que o SOFA deu positivo, tem que ser um aumento de 2 pontos no SOFA basal do paciente. E isso é uma- um, um argumento de muita confusão. É um conceito que gera muita confusão para muitos profissionais. Se, por exemplo, o indivíduo já é nefropata, por exemplo, e já pontua 2 de base quando a gente fala de creatinina, se ele já pontuou 2, por exemplo, a creatinina basal dele já é 3. Então, ele tem que ter 2 pontos a mais. Ele já parte do 2. Então, para ele fechar score SOFA, critérios de SOFA, e fechar critérios de sepse, ele teria que pontuar 4. Então, a diferença tem que dar acima de 2, igual ou mais 2 pontos. Lembrando que pacientes sem comorbidades, provavelmente o SOFA dele vai dar 0. E pacientes com comorbidades, provavelmente o SOFA dele vai dar maior que 0. Vai dar 1, vai dar 2, vai dar 3. Então, tem que ser 2 acima do basal do paciente para configurar um SOFA positivo para sepse. Nesse caso aí, o critério SOFA, o score SOFA, considera gasometria, né, através da relação PO2-FiO2. Isso aqui é para pontuar também critérios de SARA. Lembrando que quando principalmente está abaixo de 300 de relação PO2-FiO2, vai configurar um dos critérios de SARA, de síndrome do desconforto respiratório agudo. Plaquetopenia, lembrando que plaquetopenia é uma alteração muito sugestiva de sepse. Obviamente, se esse paciente já não tiver uma plaquetopenia basal, já não tiver um déficit prévio, né? Se for um paciente ígido, sem comorbidades prévias, provavelmente uma plaquetopenia aguda vai caracterizar uma sepse. É bastante fidedigno. Bilirrubinas aumentadas é geralmente o menos sensível, a não ser que o indivíduo já tenha algum grau de lesão hepática associado. Esse aumento de bilirrubina é mais comum em pacientes que já são hepatopatas ou que têm relação com ingesta de algum medicamento hepatotóxico. Geralmente, nesses contextos que aumentam os índices de bilirrubina. O critério cardiovascular é a pressão, igual para o Quick-SOFA, né? O status pressórico é um status importante, tanto para o Quick-SOFA quanto para o SOFA. O Glasgow diminuído e o débito urinário, que, igual eu falei para vocês previamente, é um achado mais tardio. Na verdade, numa fase mais avançada do sepse, da sepse, aliás, que vai alterar o débito urinário desse paciente. E aí veio essa maravilha aqui, que é o ILAS 2023, que revolucionou o score, a triagem de sepse de todos os indivíduos. Inclusive, atualmente, é o fluxograma que eu mais gosto para pacientes sépticos é esse fluxograma do ILAS 2023. Fluxograma incrível, que é o que a gente deve seguir. Não está assim no Survive Sepsis Campaign de 2021, mas provavelmente o Survive Sepsis Campaign do ano que vem, de março de 2026, vai adaptar muita coisa aqui desse fluxograma do ILAS 2023, do Instituto Latino-Americano de Sepse de 2023. Tudo começa com a enfermagem. Durante a triagem desse paciente, o enfermeiro percebe que um paciente está infectado, ele deve buscar critérios para pensar em sepse. E ele pode basear, né, em critérios inflamatórios ou disfunção orgânica. Lembrando que a sepse, pessoal, é uma infecção localizada que gera disfunção orgânica à distância. Então, o enfermeiro, na hora de triar esse paciente que está infectado, ele pode usar critérios de inflamação sistêmica ou critérios de disfunção orgânica. Nesse contexto, chegou no pronto-socorro, o enfermeiro falou, eu acho que é sepse. Ele vai ter que responder por que ele acha que é sepse. Ele baseou o raciocínio dele
numa inflamação, então ele vai calcular o CIS. Ele baseou o raciocínio dele em uma disfunção orgânica, então ele vai ter que procurar pelo menos uma disfunção orgânica. Nesse caso, se ele basear sua suspeita em inflamação, em CIS, ele vai ter que ter pelo menos dois critérios de CIS. Se ele basear sua suspeita de sepse em disfunção orgânica, um critério de disfunção orgânica já é suficiente para ele acionar a equipe médica. Então vamos lá. O paciente chegou com febre, taquicardia, leucocitose, trouxe um hemograma lá do hospital que ele estava previamente, de uma UPA que ele estava previamente, estava com leucocitose. Nesse caso, o enfermeiro que suspeitar de sepse vai ter suspeitado porque a resposta inflamatória desse indivíduo está prevalecendo. Então ele vai ter que se basear no score CIS, ele vai ter que se basear nos critérios de CIS. E se esse indivíduo tiver pelo menos dois critérios de CIS, esse enfermeiro vai ter que acionar a equipe médica. Já quando fala de disfunção orgânica, só precisa de um critério. Por exemplo, o paciente chegou, ele era normal, chegou rebaixado, descartou intoxicação aguda, falou: não, ele não tem suspeita alguma de intoxicação. Ele rebaixou nos últimos 2 dias, estava com febre e rebaixou nos últimos 2 dias. Nesse caso, tem o critério febre aí que poderia entrar no CIS, mas o rebaixamento é muito mais preponderante. Falar que o paciente está rebaixado indica disfunção orgânica. Então, esse enfermeiro deve suspeitar de sepse por causa de disfunção orgânica. E só de falar um critério de disfunção orgânica, só de falar de rebaixamento, é suficiente para esse enfermeiro ter que acionar a equipe médica. Uma disfunção orgânica já é suficiente. Nesse caso, a disfunção orgânica pode ser pressão baixa, sonolência, confusão, dessaturação, dispneia, oligúria, menos que meio ml por quilo por hora de diurese, creatinina agudamente aumentada. Obviamente, não vai ser uma creatina que já era alta, ok? O paciente é doença renal não dialítica. Já tinha uma creatinina alta, não vai servir, ok? A não ser que seja uma alteração aguda da creatinina. A basal era 2 e agora está 5. Se for uma coisa aguda, também pode contar como critério de sepse. Uma lactatemia elevada, lactato é muito importante. Uma plaquetopenia, que, igual eu falei para vocês, é um dos mais sensíveis para identificar sepse. A plaquetopenia aguda é um dos critérios mais sensíveis. Uma disfunção de coagulação, RNA aumentado, PTTA aumentado, ou uma bilirrubinemia aumentada agudamente. Obviamente, isso aqui não é um paciente cirrótico, que já estava com bilirrubina alta. Isso aqui é um paciente que não tinha comorbidade prévia e agora está com a hiperbilirrubinemia, ok? Se esse enfermeiro acionou a equipe médica baseado em critérios de inflamação ou critérios de função, a equipe médica vai ter que pensar imediatamente se tem foco suspeito ou confirmado. Se não tiver foco suspeito ou confirmado, se o médico, a partir de agora é o médico, ele não suspeitou de infecção, não vai abrir protocolo de sepse. Agora, se o médico suspeitou de infecção, ele tem que responder duas perguntas. A primeira pergunta que o médico tem que responder é: esse paciente, ele tem critérios de cuidados paliativos? Ele está em fim de vida? Ele tem critérios de fim de vida? Limitação de esforço terapêutico? Cuidados paliativos? Se tiver, também não abrimos o pacote de sepse. Nesse caso, esse paciente tem que receber medidas para conforto. Ele não tem que ser coletado culturas, ele não tem que ser iniciado o antibiótico na primeira hora, que vai ser o passo a passo que eu vou falar nos próximos slides. Em um segundo plano, primeiro plano é pacientes em fim de vida, não abra o pacote sepse. Outro lado, pacientes com suspeita de doenças atípicas, como malária, leptospirose, dengue, etc., eu também não abro pacote de sepse, porque o pacote sepse, a gente tem que suspeitar de uma infecção bacteriana, germes multiresistentes ou multissensíveis, comunitários ou hospitalares, mas são infecções bacterianas. Sendo assim, essas infecções, apesar de que leptospirose é uma bactéria, ela é uma bactéria atípica. Malária é um protozoário, dengue é vírus. Então, nesse caso, a gente não abre pacote de sepsis porque são etiologias específicas. A gente tem que abrir a conduta, o protocolo de dengue, o protocolo de malária, o protocolo de leptospirose e não o protocolo de sepse. Sepsis tem que ser bactérias típicas ou atípicas, mas nesse caso não pode ser bactérias especiais como a da leptospirose.
Então, nesse caso, a gente não há pacote sepse. Agora, se o paciente tem uma suspeita de uma disfunção orgânica secundária à infecção bacteriana, aí sim o médico vai ter que responder uma outra pergunta. Tem só cis ou tem disfunção? Tem disfunção? Se tiver, eu abro pacote sepse. Não, só cis. Então eu também não abro o pacote sepse. Então, na verdade, em vez de duas, são três perguntas que o médico tem que responder para saber se ele vai ou não ter que abrir o pacote sepse. A primeira pergunta é se está em cuidados de fim de vida. A segunda pergunta é se é uma doença atípica ou de outros bichos, né? Como dengue, como leptospirose, como malária. E a terceira pergunta é se tem disfunção orgânica. Agora a resposta tem que ser sim. Eu só posso abrir o pacote sepse se tiver disfunção orgânica. O enfermeiro pode suspeitar de sepse apenas baseado no CIS. O médico não. Ele pode basear inicialmente no CIS, mas depois ele vai ter que procurar uma disfunção orgânica. E só se ele achar uma disfunção orgânica que ele vai poder abrir o protocolo, o pacote sepse. Nesse caso, ele vai ter que coletar todos esses exames aqui, que inclui gasometria arterial, lactato, hemograma, plaqueta, creatinina, bilirrubina e coagulograma. Olha aqui o número um, letra A. São os exames do SOFA, basicamente. Aqui tem quase todos os exames do SOFA. Então, eu preciso dos exames para calcular o SOFA desse paciente, ok? Tirando o coagulograma que a gente não usa no SOFA, né? 1B, pedir também duas hemoculturas, tem que ser de sítios diferentes. Além disso, se o paciente tiver hipotensão ou hipoperfusão, ele vai ter que clarear esse lactato ou vai ter que começar drogas vasativas ou expansão volêmica. Na verdade, primeiro ele faz expansão volêmica, se for refratário, ele parte para drogas vasativas, que é o tema daqui 2 semanas. Se esse paciente tiver com hipoperfusão ou hipotensão, ele vai ter que entrar em protocolo de expansão. Nesse caso, é cristalóide, 30 ml por quilo em até 3 horas. A gente vai ver daqui 2 semanas que o cristalóide preferencial é o ringer lactato, de acordo com o Survive Sepsis Campaign. Se você tiver em um hospital com mais recursos, pode ser também o Plasma Light. Eles preferem uma solução cristalóide balanceada e não a cristalóide normal, que é o soro fisiológico. Pelo menos é o que o Survive Sepsis Campaign 2021 fala. Se, apesar da expansão volêmica, que não é tema de hoje, o paciente persistir com pH sistólica menor que 90 ou sinais de hipoperfusão, aí a gente vai precisar começar ou pensar em drogas vasoativas. Sendo que a primeira, a de escolha, é a noradrenalina. 100% das vezes, no choque séptico, a primeira droga tem que ser noradrenalina. Avaliar macrohemodinâmica frequentemente, pressão sistólica, perfusão, diurese, fluido, responsividade, tudo isso eu vou falar na aula daqui 2 semanas. E depois de 6 horas de minhas medidas, eu preciso pedir uma nova dosagem de lactato para saber se esse lactato está baixando ou não. O ILAS 2023 também deixou claro uma coisa bem interessante. Diferentemente lá do Survive Sepsis Campaign 2016, que usava o Quick SOFA como uma triagem, hoje, o Survive Sepsis Campaign fala para não ser usado como score de triagem mais, porque ele tem uma baixa sensibilidade. Ele é muito específico para sepse, mas é pouco sensível. E triagem tem que ser muito sensível para pegar o máximo de pacientes possível. É melhor pegar paciente que não tem sepse do que não pegar um paciente com sepse. Então, nesse caso, para triagem é melhor sensibilidade do que especificidade. E o Quicksilver demonstrou ter muita especificidade e não tanta sensibilidade. Sendo assim, só depois de abrir o protocolo de sepsis, o pacote de sepsis, que a gente calcula o Quicksilver, porque ele é muito específico. E eu quero saber agora se esse paciente é grave ou não. Porque se ele responder, se no Quicksilver esse indivíduo tiver mais de 2 pontos, 2 ou mais pontos, esse paciente tem que ir para o CTI. Porque o que faz parte do Quicksilver? Deixa eu voltar aqui só para vocês relembrarem. Taquipneia, alteração do nível de consciência e pA sistólica menor que 100. Sendo assim, provavelmente esse paciente tem uma chance muito maior de evoluir para um choque séptico. Se ele tiver um Quicksilver maior ou igual a 2, é bem provável que, se eu não fizer nada, ele vai evoluir para choque séptico. Agora, se esse indivíduo tiver 0 ou 1 ponto
No Quicksilver, eu posso manter cuidados habituais de enfermaria mesmo. A chance desse indivíduo evoluir para um choque séptico é menor. Então, agora, a gente usa o Quicksilver desde 2023 como um score de gravidade e não de triagem mais. Devido à baixa acessibilidade que ele tem, eu só posso aplicar o Quicksilver após ter já feito a abertura do protocolo. Então, eu passei da fase de acessibilidade. Eu já estou usando agora critério de especificidade. Eu quero ser específico. Esse paciente é mais grave ou é mais leve? Se é mais grave, tem que ir para o CTI? Então, vai para o CTI. Se é mais leve, que é um quicksilver menor que 2, não precisa CTI. Pode ser cuidados habituais numa enfermaria, por exemplo. Então, é um score de gravidade. A gente calcula o quicksilver após abrir o pacote sepse. Resumindo o que eu falei para vocês, o enfermeiro suspeita de uma sepse por resposta inflamatória ou por disfunção orgânica. O médico só pode fechar que ele vai ter que abrir o protocolo de sepse após achar uma disfunção orgânica. E para saber se tem uma disfunção orgânica mesmo, ele pode usar três scores principais: o NIOS, o MIOS ou o SOFA. O que eu falei mais com vocês até agora foi o SOFA, né? Que é esse score aqui. Só que o SOFA não foi citado no Survive Sepsis Campaign 2021. Ele não foi abolido, mas ele não foi citado. Enquanto o NIOS e o MIOS foi citado no Survive Sepsis Campaign 2021. Então, você não está proibido de usar o SOFA, mas como ele não foi citado no Survive Sepsis Campaign, é recomendado a gente usar o NIOS e o MIOS, que é quem tem mais respaldo na literatura atual. Ano que vem pode mudar tudo, porque provavelmente vai surgir o SOFA 2.0 no Survive Sepsis Campaign de 2026. E o SOFA 2.0 provavelmente vai ser o score adotado por o Survive Sepsis Campaign 2026. Ele está em fase final de lançamento. SOFA 2.0. E a ideia dos médicos da terapia intensiva global é adicionar alguns elementos que o SOFA não adicionou em 2016. Lactatemia, por exemplo, lactato pode ser um critério que o Survive Sepsis Campaign do ano que vem comece a adotar. E eles estavam procurando também bastante, algum exame laboratorial que indique uma disfunção do trato gastrointestinal. Eu não sei se esse exame foi encontrado. Realmente eu não sei essa resposta. Provavelmente nós só vamos descobrir ano que vem, quando lançar o Survive Sepsis Campaign 2026. Mas provavelmente também nós vamos parar de usar o NIOS, vamos parar de usar o MIOS e vamos parar de usar o SOFA, porque provavelmente vai ser o score SOFA 2.0. Vai ser um SOFA otimizado, melhorado para a realidade mais atual. Aqui está o Nils e o Mills, que foi quem o Survive Sepsis Campaign de 2021 adotou como score de disfunção orgânica. São critérios muito parecidos com o SOFA. Frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão sistólica, débito urinário, temperatura e nível de consciência. Frequência respiratória, saturação, se precisa ou não de oxigênio complementar, temperatura, pressão sistólica, frequência cardíaca e nível de consciência. Então, são muito parecidos, né? Aqui, diferentemente do SOFA, não fala de bilirrubinas, não fala de creatinina, né? Fala mais de exame físico mesmo. Então, são dois scores baseados mais em exame físico, saturação, nível de consciência, e não tão baseados em laboratório. Isso é interessante, principalmente para lugares com recursos limitados, né? Por exemplo, lugares que o laboratório não funciona 24 horas ou que demora demais o exame, a gente consegue agilizar o diagnóstico de disfunção orgânica, só que, obviamente, deixa passar muita coisa, né? Porque não avalia a microhemodinâmica do paciente, que é cada vez mais falado na terapia intensiva mundial. E como é que funciona, então, o pacote da primeira hora da sepse? É muito prático, pessoal. Esse pacote de primeira hora é muito prático. Ele fala para dosar lactato. Lembrando que a referência de lactato é até 1. Se o lactato tiver maior que 2, daqui 6 horas eu vou ter que pedir lactato de novo. Porque a minha meta a partir de agora é reduzir 10% em 6 horas. Então, por exemplo, vamos supor que esteja 2. Daqui 6 horas,
tem que estar menor que 1,8, porque tem que estar 10% menor, né? 10% de 2 é 0,2, 2 menos 0,2, 1,8, ok? Então tem obrigatoriamente a sua ressuscitação volêmica, a sua ressuscitação hemodinâmica tem que ser suficiente para reduzir 10% do lactato desse paciente, obrigatoriamente. Suspeitei de sepse, pedi 2 amostras de hemoculturas, ok? Suspeitei de sepse, após coletar 2 hemoculturas, começo antibiótico de amplo espectro. Isso aqui vai ser baseado na minha suspeita etiológica, ok? Que vai ser tema da terceira aula nossa daqui 4 semanas. Suspeitei de hipotensão, suspeitei não, né? Identifiquei hipotensão ou hipoperfusão, eu preciso fazer expansão volêmica com cristalóide, preferencialmente solução balanceada, ring lactato ou plasma light, 30 ml por quilo, ou até tolerância máxima desse paciente. Se ele não tiver tolerando mais volume, também eu vou suspender. E aí eu começaria mais precocemente drogas vasoativas. O que que me indica hipotensão? Pressão. Eu vou ter que olhar a pressão, vai ter que estar média menor que 65. E o que que me indica hipoperfusão? Lactato acima de 4. Isso é muito importante. Porque quando o lactato passa de 2 eu já tenho que clarear ele em 6 horas. E quando o lactato passa de 4 eu já tenho que começar a cristalose para esse paciente. Então, um exame que guia demais a nossa conduta é a dosagem de lactato, que não tem nem no SOFA, nem no NIOS e nem no MIOS, que são falhas desses scores de disfunção orgânica. Então, eles guiam o nosso manejo, mas não estão presentes em nenhum score de triagem de disfunção orgânica. Nem no SOFA, nem no NIOS, nem no MIOS. E se for refratário à expansão volêmica, eu vou ter que começar drogas vasoativas para esse paciente. Cheguei no 30 ml por quilo, não respondeu, droga vasoativa, em primeiro lugar, sempre noradrenalina. Como é que funciona então? Já estou no final da aula. Recomendamos o uso de programas de melhoria de desempenho de sepsis, incluindo screening para sepsis em pacientes graves. Nós recomendamos contra, não é para fazer quick-solfa comparado com MIOS, NIOS e CIS como screening para sepse. Lembrando que eu não posso usar o quick-solfa para screening, para triagem. Eu posso usar o quick-solfa para definir gravidade. Então, primeiro, eu fecho disfunção com MIOS ou com NIOS ou com CIS, né, associado aos outros, e depois eu calculo gravidade baseado no quick-solfa. Para adultos com suspeita de sepsis, sugerimos medir o nível sério de lactato. A gente guia a terapêutica com lactato. Lembrando que o lactato, vai ser aula daqui 2 semanas, assim, tem o mesmo valor do termo de enchimento capilar para identificar perfusão orgânica. A gente pode guiar a terapêutica pelo lactato, mas também podemos guiar a terapêutica pelo tempo de enchimento capilar. Ficar 15 segundos pressionando o dedo e ver se o tempo de enchimento está menor que 3 segundos. Tem o mesmo valor do lactato. Obviamente, com locais com menos recursos, é melhor guiar pelo tempo de enchimento capilar do que guiar pelo lactato. Mas nós precisamos guiar o lactato para saber se a expansão volêmica ou se é só clareamento de lactato. Então, o lactato vai ser importante de toda forma, né? Mesmo se a gente tiver pouco recurso, a gente vai ter que pedir dosagem de lactato. Nós sugerimos guiar a recitação para reduzir os níveis sérios de lactato em pacientes com hiperlactatemia. Lembrando que acima de 2 eu preciso clarear 10% em 6 horas e acima de 4 eu preciso fazer expansão volêmica com solução balanceada preferencialmente. Nós sugerimos usar o termo de enchimento capilar para guiar a recitação, juntamente com o marcador de perfusão, que nesse caso é o lactato. Então, aqui está falando o quê? Para fazer lactato e fazer tempo de enchimento capilar. Se você saber que no seu serviço daqui 6 horas não vai ter lactato disponível, guia terapêutica pelo tempo de enchimento capilar. Tem a mesma eficiência. Eles são equivalentes. Sepsis, choque sepsis são emergências médicas e, obviamente, o tratamento tem que ser iniciado prontamente. Deu problema aqui. Pacientes que têm hipoperfusão ou hipotensão, 30 ml por quilo de cristalóide em até 3 horas. Tema daqui 2 semanas. Após a ressuscitação, sugerimos usar variáveis dinâmicas e é o tema que a gente vai falar semana que vem. Aqui eu finalizo a primeira parte da aula de hoje, porque isso aqui que eu vou falarei em detalhes para vocês
daqui 2 semanas, ok, pessoal? É, Deixa eu ver aqui, cadê? E assim eu encerro a primeira parte da aula de hoje. Obrigado, Luiz Henrique, pela aula. Eu achei que foi muito boa. Detalhou bem os assuntos que você queria, sem entrar nas próximas aulas, que a gente fica querendo saber, né? Mas Sim. foi muito boa. Tem uma pergunta que eu queria fazer para você, com relação a. Você falou da parte da perfusão. Não da perfusão, peraí, que sumiu agora. A macrocirculação, quando o paciente chega, pele fria, essas alterações. Você tem alguma meta de quando esse paciente chega, que você percebe essas alterações, que você inicia o tratamento, o que você busca, tenta ver se esse paciente está respondendo à terapia iniciada? A gente vai entrar na tema da semana daqui Apesar duas que acaba semanas, né? entrando algumas perguntas, É, mas mais só nesse sim, contexto sim. mais de examinar o paciente ali. O Survival Steps Campaign fala para guiar por lactatemia, só que a gente vai guiar também por VK. A gente vai precisar de uma ultrassonografia point of care para guiar a terapêutica desse paciente, principalmente para saber se ele está respondendo bem, se ele não está fazendo uma hipervolemia, né? Se ele não está já chegando numa fluido intolerância. Então, veia cava vai ser muito importante para a gente guiar a terapêutica. É uma coisa cada vez mais necessária para o médico que trabalha com terapia intensiva para o intensivista. E também os exames de microcirculação, né? Que são não só o lactato, base excess, e os outros dois que são dependentes de um acesso central superior, que é a saturação Uhum, venosa, venosa central de O2 e o gap CO2. São os 4 exames que a gente guia a microcirculação. certo. Basicamente, se a gente ressuscitar a microcirculação, provavelmente a macrocirculação vai estar normal também. Então, é uma forma de guiar a terapêutica nossa. A gente faz a conduta, avaliou a microcirculação, tá melhorando, é porque a gente está no caminho certo. Certo. E vem A cá, né? pressão arterial média para você, ela tem algum valor nesse momento? Tem 65. Se a pessoa está respondendo à perfusão, a melhorar a perfusão periférica dela, Perfusão, nem tanto. É meta de ressuscitação mesmo, respiração não mesmo, de perfusão. certo? Nem sempre a perfusão vai melhorar quando a pressão passar de 65, né? Uhum, Nesse caso aí, é uma meta de ressuscitação, uma PAM acima de 65, mas para avaliar perfusão, tem que avaliar microcirculatório. Tem que funciona, ser saturação venosa central, tem que ser gap CO2, tem que ser lactato e base excess. certo. Você falou E do. precavo para ver se não está chegando na fluido intolerância, né? Certo. Você falou do Solfa, que provavelmente o ano que vem saia com algumas modificações. Além do lactato, você acha que qual o outro parâmetro que você acha que pode vir associado, que está fazendo falta no Solfa atual? Eles falam muito que vão incluir o lactato e que querem um score para trato gastrointestinal. Um score não, um exame para que indique uma lesão de trato gastrointestinal, mas não Não tem- conheço, acho que não existe esse exame. Pelo menos não é a não- realidade nossa, né? Nunca ouvi falar desse exame. Certo. Eu O estava doutor, tentando dar uma olhada aqui no chat, mas acho que ninguém colocou pergunta. Pessoal, se alguém tiver doutor, alguma pergunta aí, eu tenho uma pergunta para fazer, um comentário. Primeiro, essa discussão que teve agora sobre que você falou sobre a PAM. A maioria dos protocolos que a gente tem visto hoje, Luiz Henrique, eles dão muito mais importância à pressão sistólica do que à PAM. Estão abandonando um pouco a PAM e dando mais preferência à peça histórica. Mas, Eduardo, tem uma situação interessante que a gente, nesses papers que a gente publicou esse ano, a gente publicou uns 10 papers sobre isso esse ano, que o nosso jargão foi absorvido pelo grupo do ILAS, né? Pressão não garante fluxo, fluxo não garante perfusão e perfusão não garante função. Então você tem que realmente encontrar meios que possam monitorar cada uma dessas ações que você pretende, né? Você realmente
achar que o doente tem uma pressão sistólica devida, que vai estar tudo tranquilo, você pode dormir, sem chance, né? Você nunca vai saber se você garantiu a perfusão adequada de um órgão. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que o Eduardo falou, que o Luiz Henrique falou, e é o assunto da nossa primeira aula do neurointensivismo, que é o exame do paciente em coma quando acabar essa leva aqui de ventilação mecânica do Valiati e de sepsis do Luiz Henrique. Preste atenção numa coisa que o Luiz Henrique falou e eu não quero, e eu sofro isso todo dia. Rebaixamento de nível de sensório é alteração de consciência, vigília, é lesão cortical difusa. A cada 10 lesões corticais difusa, até o sexto lugar é tóxico, metabólico e hemodinâmico. E a sepsis é só o hemodinâmico. Então, para você chegar à conclusão que o rebaixamento do sensório é uma disfunção orgânica de sepse, você tem que ter afastado que não é nenhum componente tóxico metabólico. Não é hipoglicemia, não é hipoxemia, não é intoxicação exógena, não é desidratação, não é falta de água, que é a maior causa hoje em dia de quadro confusional agudo no idoso, é desidratação. Então, muito coitado, garotada, que escutou e falar da importância do rebaixamento sensório. É importante, sim, mas para você fazer o diagnóstico, o rebaixamento sensório foi uma disfunção orgânica cerebral séptica, você tem que afastar que essa disfunção orgânica não foi de 60% de outras causas, né? Então, muita atenção para fazer um belo diagnóstico de rebaixamento sensório. E essa aula vai ser a primeira aula do grupo da sequência de neurointensivismo, que vai começar depois que acabar a sequência sepsis e ventilação mecânica. Esses dois comentários só, Luiz, parabéns. Você sabe que eu gosto de ver você falar. Dos filhos Obrigado. amados que eu tenho, é o que eu mais gosto de ver falar bastante. Otávio, você tem algum Obrigado. comentário, Otávio? Olá, pessoal, boa noite. Na verdade, agradecer pelo convite, né, e parabenizar pela excelente aula do Dr. Luiz Henrique. E conforme pontuado pelo Dr. Paranhos, né, estamos iniciando essa relação, essa parceria com a instituição. E a ideia, né, com a parceria é trazer essa alta disponibilidade do profissional infectologista, seja via integração, né, a ideia é que a gente possa evoluir no movimento de integração, onde toda a prescrição ela vai cair dentro do portal Qualis, vai ser avaliado pelo infectologista em todos os parâmetros essenciais daquela prescrição, que é o antimicrobiano, a dose, a via, o intervalo e o tempo de uso previsto. E esse retorno ele vai voltar para dentro da evolução do paciente, dentro do sistema, e também vai ficar salvo dentro da ferramenta, dentro do portal Qualis, mas também disponibilizar, né, a consulta rápida, que seria um chat com esse profissional infectologista, que também vai funcionar 16 horas por dia, 7 dias por semana, com um tempo de resposta bastante rápido, né? Nossa mediana de resposta hoje ela é inferior a 5 minutos em todos os locais que a gente atua, porque a ideia realmente é que em pouquíssimo tempo, né, o profissional ainda na frente da aplicação, ele, seja via integração ou fazendo a consulta rápida, ele receba aquele feedback do infectologista e prontamente ele possa realizar algum tipo de ação, né? Seja no início daquela terapia, seja para discutir algum ponto, retirar alguma dúvida, questão de ajuste de dose, questão de ajuste de via, enfim, né? São alguns exemplos, mas a ideia é que a gente possa aí, né, fazer essa parceria e auxiliar vocês em tudo que for necessário, né, e tudo que tiver ao nosso alcance em relação ao uso do antimicrobiano. Mas é agradecer, né, uma excelente aula e a gente fica à disposição de vocês. Doutor, eu Mais tenho alguém uma aqui? Alguma? dúvida. Eu tenho Antônio uma Emílio. dúvida que eu não, pelo chat fica um pouquinho difícil de entender. É, por alguns autores, a gente vê que pode ter também sepsis de foco viral, né? Por exemplo, influenza grave, SARS-CoV, é, hepatite fulminante. Pelo pelo fluxograma que o doutor explicou para nós, pelo que eu entendi, foco viral sairia do protocolo de sepsis, pelo que eu entendi? Isso. O Willis considera que é etiologia bacteriana e bactérias típicas, né? Típicas, atípicas, convencionais. Não pode ser aquelas bactérias diferentes. Igual eu falei, leptospira, etc. Não pode ser essas bactérias, não. Tem que ser as bactérias convencionais e a etiologia viral não entraria no pacote sepsi. É isso mesmo. Ah, Pelo menos é o Antônio, Willis, né?
Antônio, Só vai ser. é, eu acho que eu sou o único velhinho que tem aqui. E quando surgiu essa primeira ideia de CEP foi numa conferência que teve em Northbrook. Isso que o Luiz Henrique fala, que começou em 1992, foi uma belíssima conferência que teve em Northbrook. E foi uma revolução no entendimento do que a primeira diagnóstico que teve sobre isso no Brasil foi da mulher do presidente da República na época, que estava no Hospital do Coração, no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente levou muito tempo para entender o que que era sírius, o que que era sepse, e cada vez que se estuda mais, se aprende mais sobre isso. Mas vírus, nunca, que eu me lembre, desde 1992, nunca tentaram botar até como sírius, nem isso aceitaram, porque é uma doença virótica, ela tem um perfil fisiopatológico completamente diferente do bacteriano, até porque vírus não é um ser vivo, né? É um DNA que entra em algum lugar para poder se tornar um ser vivo. Então, dentro do conceito do sepsis vaso-campani e do ILAS, que é o que a gente mais segue aqui no Brasil, não existe sepsis virótica. Obrigado. Mais alguma pergunta? Antônio? Ô Luiz, Diga. quando você falou que usa ultrassom para veia cava, para avaliar manejo volêmico na sepse, mesmo o paciente fora da ventilação mecânica, você utiliza a veia cava como parâmetro ou não? Sim, sim. Aí vai ser diferente na ins e na expiração, né? Mas a gente usa a veia cava para guiar se precisa de volumes adicionais, se já está chegando na fluida intolerância. Então, é basicamente para responder essa pergunta. E a microhemodinâmica também, para saber se está sendo uma ressuscitação efetiva ou não. Mas em qualquer dos dois contextos, fora ou na ventilação mecânica, a gente consegue usar a veia cava para guiar a terapêutica, sim. Ô, Luiz, o Mota, ele é nefrologista e é o meu parceiro lá na coordenação da UTI. E a gente está tentando realmente chamar a atenção deles. A nossa UTI tem muita ferramenta que eles não usam e estão começando a usar agora, né? Aprenderam a usar. E uma das coisas que a gente sempre insistiu é o teste volêmico dos membros inferiores, que é uma coisa muito simples de se fazer, muito rápida, é muito primitiva, mas não tem nada melhor do que ele. Então, o tempo que você vai mandar buscar o POCUS, o ultrassom, guardado no armário, a gente já levantou as pernas e quando você chegar, a gente já está fazendo um volume para saber. Não esquecer disso, que o teste dos membros inferiores é um teste rápido e com uma resposta muito boa para você saber de fluido tolerância, fluido responsividade, fluido intolerância, que são três coisas totalmente diferentes. Falar muito sobre isso daqui 2 semanas. É basicamente o que a gente mais usa, né? Porque a gente tem aqueles recursos mais avançados, são restritos a hospitais grandes, né? Então é o que a gente tem à disposição mesmo em centros menores. Na sua última aula que você falou sobre tudo, eu achei muito interessante quando você falou, levanta a perna, vê se precisa de fluido, enquanto vai pegar o ultrassom, já começa a despejar o fluido, quando o ultrassom, o POC chega, você já vê a resposta do fluido que você está fazendo. É, é Exatamente. uma, é uma sequência muito boa essa de entender. É bem dinâmico, né? Mais alguma pergunta, mais algum questionamento? Bom, turma, vamos então descansar, que amanhã o Luiz tem milhões de coisas para fazer e plantão. E lembrando que quarta-feira que vem, a nossa próxima aula vai ser com o Dr. Valiati, que é primo do Rodrigo da Qualis, né? O Rodrigo me falou hoje que o Valiati é primo dele, e vai falar sobre ventilação específica no paciente com DPOC, asma, bronquite, enfisema, infecção, DPOC agudizado. E o nosso moderador vai ser o doutor Gabriel, pneumologista da UTI. Turma, bom, Luiz Henrique, não tem nem como agradecer, filho. Você realmente é um filhão que eu passei a ter em Montes Claros. Muito obrigado por Obrigado. tudo, Luiz Henrique. Até daqui a 2 semanas, viu? Um abraço. Até logo. Obrigado, Luiz E Henrique. parabéns pela iniciativa da infectologia. Isso com certeza vai ajudar muito
no hospital de vocês. Eu queria que estivesse aqui. Infelizmente, a gente não tem esse recurso à disposição, mas é um recurso que Ué, mas com certeza a vai ajudar Qualis muito está aí, vocês. é só levar a Qualis. Vocês são muito mais ricos do que a gente. Né? Se a gente pôde pagar a Qualis, é só. Ué, Eu Otávio, não fala com o conhecia esse Rodrigo para ligar para o recurso, não. Henrique. Isso, vamos Aí, conversar depois, vamos conversar depois. pode É isso deixar. aí, ué. Um abraço a todos, viu, gente? Boa Um noite. abraço, Obrigado. obrigado. Um abraço, obrigado, boa noite.